E a chave pra entrar é a oração. Oh, meu esposo, meu amado, ouça o meu grito, pois logo estarei em teus braços, meu amado. Enfrentarei minhas fraquezas, farei de tudo para subir. Um novo tempo aqui no grupo Corações Ardentes, um mês com Santa Teresa d'Ávila. Ela é mestra da vida de oração, é guia, mestre e guia espiritual. Ela é protetora e padroeira dos professores. Padre, ela é um monte de coisa. Mas para nós aqui, ela é nossa santa inspiradora, né? Então ela nos ajuda a viver essa intimidade com Jesus. Por isso a gente escolheu, né? Agora, com essa nova fase aqui, no grupo Corações Ardentes, às terças e às sextas, a partir das 6 da manhã, a gente vive esse tempo com Santa Teresa para nos ajudar, para nos ensinar. Achei muito importante aquilo que o senhor falou no vídeo de apresentação. A quaresma foi como que um treino, uma faxina, uma reorganização da nossa vida, como que agora a gente estivesse pronto para dar um passo a mais, mas um passo não, talvez não tão longo, mas um passo profundo, porque é isso que Santa Teresa nos ajuda e nos ensina a olhar para dentro de nós, né? Exatamente. Ela tem alguns escritos, né? Os mais famosos são o Caminho de Perfeição, e quando ela fala de perfeição, a gente entende santidade, tá? Quando ela disser perfeição nos seus escritos, a gente está entendendo que isso é a santidade, é a união da alma com Deus, é o ter encontrado Deus. E tem o Caminho de Perfeição, tem o Livro da Vida, que é uma autobiografia. A pedido dos seus diretores espirituais, ela escrevia as suas experiências místicas, né? O Caminho de Perfeição ela escreveu a pedido das monjas, que viam Santa Teresa em êxtase nos seus momentos de oração e queriam rezar como ela. Então ela escreveu sua própria experiência na oração para poder ajudar as monjas a rezar, a ter vida íntima de oração. O Livro da Vida, então, a pedido dos diretores espirituais, ela escreveu narrando suas experiências, seus êxtases, né? E tem o Castelo Interior, ou Moradas, né? São dois títulos aí possíveis. E ali ela fala exatamente isso, né? Quanto que a gente tem que progredir nesse caminho de busca por Deus. Vamos entender que nós somos um grande castelo, né? Nós somos um castelo com grandes antessalas, vamos entender assim, vários cômodos dentro desse castelo. Deus, que é o grande rei que reina, né, e habita esse castelo, está lá no centro. Ela diz na última morada, na sétima morada, e Ele nos espera. Então é preciso que nós vamos avançando de morada em morada até estar na presença do Rei. Então é necessário um caminho de progresso espiritual para conseguir atingir Deus que habita o profundo de nossa alma. Então o primeiro passo é entrar no castelo. Por isso é necessário estar em estado de graça, né? A decisão de entrar no castelo é quando você decide se confessar. Quando você diz, não, eu não posso mais viver no pecado, eu preciso sair desse mundo exterior que me afasta tanto de Deus, que me distrai tanto, e mergulhar no castelo interior, buscar Deus que habita em mim. Acho que ela vai dizer mais ou menos isso, é loucura querer encontrar Deus no céu sem ter antes buscado Deus dentro de si mesmo. Então a primeira coisa é querer estar na presença de Deus, é buscar estar em estado de graça, é fugir dos pecados mortais, né? É abandonar essa vida de erro, de engano. Então a primeira coisa é dar um passo para entrar no castelo. É o que a gente fez na quaresma. Nossa, foram 40 dias só para o primeiro passo? Sim. Quem tem aqueles, entre aspas, famosos pecados de estimação sabe o quanto é difícil desapegar-se deles.
Então a primeira coisa é uma decisão de não querer mais estar em pecado. Então eu coloco o pé dentro da morada, né, da primeira morada. Isso já é difícil, mas ainda assim tem outras dificuldades na primeira morada, porque a gente fica muito perto do exterior. Ela fala até no livro que é como se houvesse moscas e insetos que vêm de fora para dentro e que nos tiram a paz, nos tiram a concentração. Então a primeira morada é essa decisão de abandonar o pecado e querer buscar Deus. Mas ali você ainda está muito perto dos barulhos que vêm de fora do castelo. Então é muito fácil você, tendo entrado, sair de novo. Então, ali nas primeiras moradas a gente fica nesse entra, avança para a segunda e volta para fora. Entra, entende? Então a segunda morada, o que seria a segunda morada para Santa Teresa? A segunda morada é aquela decisão de ter vida de oração. Então eu decidi abandonar o pecado, me confessei, estou em estado de graça, entrei na primeira morada. Agora eu quero rezar todos os dias, né? Eu quero fazer esse propósito de alimentar esse desejo dentro de mim. Avançou para a segunda morada, claro que eu estou resumindo aqui, assim, resumindo bastante até. Mas estar na segunda morada é esse desejo de vida de oração. Né? A terceira morada você começa a viver já as mortificações, as penitências. Você vai se impondo penitências porque um dia a vida colocará penitências que você não escolheu. Então, nesse momento das terceiras moradas, você está como que entrando num gargalo, né? A coisa vai afunilando. Se você alcançar as quartas moradas, Santa Teresa diz que ali você já é santo. As quartas moradas são aquelas moradas onde vêm realmente as penitências, as provações da vida, mas você acolhe aquilo como sendo instrumento de Deus para a tua santificação. Então, até as terceiras moradas é muito fácil a gente entrar e voltar para fora. Muito fácil. Quem já está na quarta morada, segundo Santa Teresa, já atingiu um grau de santidade que nunca, posso até usar a palavra nunca mais vai pecar. A pessoa não peca, não comete pecados mortais, o que não significa que ela não tenha pecados veniais ou que ela não tenha imperfeições da natureza. Mas pecado mortal ela não comete mais, da quarta morada em diante. Depois vem as quintas, as sextas moradas. Existem santos que chegaram à sétima morada, já em vida. É aquele momento em que a alma está tão perto de Deus que o corpo até acompanha. Né? A gente conhece casos de santos que levitavam. Santa Teresa é um desses casos. Né? A alma está tão próxima de Deus, está tão desejosa de Deus, que ela leva o corpo junto. Né? A alma vai subindo para Deus e o corpo vai acompanhando. Então esses momentos de êxtases místicos são de santos que já estão em quinta, sexta morada, talvez sétima. Então nós onde estamos? Né? Nas primeiras moradas ainda, dando os primeiros passos. O que não é para nos desanimar, mas para nos dizer que existe um caminho que precisa ser feito de perseverança, de persistência, de mortificação, de penitências, né? Sadias penitências que vão nos fazer avançar. Então, quando a gente falou da Quaresma de São Miguel como um treinamento, a gente estava falando justamente dessa primeira etapa, de purgar, né, de purificar a vida dos pecados que manchavam a nossa alma. Então agora começa o processo de via unitiva, aliás, de via iluminativa. Eu vou, cada vez que avanço nas moradas interiores, vou conhecendo mais esse Deus que habita a sétima morada. Eu vou percebendo sinais da sua presença, então eu vou conhecendo. E tudo isso vai me iluminando. E cada vez que eu me ilumino, né, cada vez que Deus me ilumina com a sua presença, eu sinto mais vontade de estar com Ele. Até que eu chego um dia à união perfeita, a essa união íntima com Deus que habita o profundo da minha alma. Então veja como que Santa Teresa foi descrevendo nas moradas esse caminho de santidade, né, esse caminho de perfeição. E a gente, para isso, passa necessariamente pela via purgativa, pela via iluminativa, até chegar à via unitiva. Não tem como pular etapas, né? Querer estar com Deus apegado ao pecado? Impossível. Né? Querer estar com Deus sem conhecê-lo? Ninguém ama o que não conhece. Então esse é um caminho necessário. É necessário passar por essas três etapas da vida espiritual. A purgativa, a iluminativa, para enfim chegar à via unitiva. E tudo isso, claro que com o auxílio da graça de Deus, mas tudo isso tem que ser fruto de uma decisão pessoal.
Eu preciso querer. A fé é um dom que Deus dá que me mostra que eu preciso de Deus, mas eu preciso querer estar com Deus. Então são dois movimentos, um movimento no intelecto, na inteligência, e um movimento na vontade. Muita gente sabe que precisa estar com Deus, mas não move um dedo para isso. Então são dois movimentos, né? Muita gente sabe que tem o castelo, que tem as moradas interiores, mas não quer entrar, não quer fazer o esforço de avançar. Então saber é importante, mas não é tudo. É preciso querer. Então a gente passa por esse caminho de vida espiritual. Então a vida sobrenatural, que é o tema de hoje, é justamente isso. É quando a gente percebe Deus que nos ilumina e nos chama a si. Então eu ouço, é como se eu ouvisse o rei lá no fundo, no centro do castelo, me chamando a estar com ele. Então eu ouço essa voz que me chama, eu me deixo convocar por ela e vou na sua direção. A vida sobrenatural são esses movimentos da alma, que primeiro abandonam o pecado e segundo vai avançando até estar na presença de Deus. Então isso Santa Teresa descreve nas moradas, né, no castelo interior, mas também no caminho de perfeição. Não se pode ser santo sem rezar e rezar muito. É o que ela diz. Não se pode chegar a conhecer a Deus sem alimentar uma vida íntima de oração. E ela fala isso a partir da própria experiência, tá? Ela, como a gente falou no vídeo de apresentação, ela passou por um processo de conversão. Ela já tinha mais de 40 anos. O que é a segunda conversão de Santa Teresa? Que a gente pensa que ela era pecadora, não sei o quê. Não, não é isso. Mas ela foi descobrir realmente o que significa estar unida a Deus nesse momento da sua vida. Quando ela via sinais, assim, tem um episódio que ela narra que ela estava no parlatório do Carmelo e ali se recebia muitas pessoas e se conversava muito. Foi a partir disso até que ela começou então um processo de renovação, né, de reforma do Carmelo. Então nesse momento no parlatório, ela reparou que um sapo entrou no parlatório e vinha na direção dela assim, um sapo grande até, mas muito mais rápido do que um animal como ela nunca tinha visto antes. Então aquele sapo estava mais rápido do que o normal. E ela viu ali que aquilo era um sinal de Deus, que a coisa estava um pouco fora do lugar. Esse sapo, né, Deus se serviu dessa criatura para dizer a Teresa, você precisa mudar alguma coisa na sua vida. E a partir disso ela mudou a si mesma e mudou o Carmelo, né? Mudou a espiritualidade carmelita. Então vejam, como que Santa Teresa, a partir da sua própria experiência, já depois de uma certa idade, ela descobriu o que Deus queria dela, o que Deus queria até da igreja. Eles são contemporâneos, né? Lutero, Santa Teresa. Qual que é a diferença de Lutero e de Santa Teresa? Teresa mudou a igreja permanecendo nela. Às vezes a gente quer, a igreja isso, a igreja aquilo. Bom, você está insatisfeito com alguma coisa, porque você não começa a ser a mudança que você quer ver, né, em redor. Bom, mas voltando aqui. Santa Teresa, ela foi a grande reformadora do Carmelo. Ela começou a reformar a si mesma. Isso é importante da gente entender. É a partir da sua experiência de vida que ela nos mostra um caminho para alcançar essa graça. Coisa impossível de se alcançar? Não, não é, porque nós contamos com a graça de Deus para isso. Se dependesse só de nós, sim, seria um projeto fracassado. Mas nós contamos com a graça de Deus que nos quer junto dele. Então ele nos chama e nos dá as condições para estar na sua presença. Então essas graças, chamadas graças atuais, né? Deus vai dando a cada passo que nós damos na sua direção. Deus vai nos concedendo as graças que precisamos para estar com Ele. Entende? Então é um caminho possível, difícil, é um caminho árduo, claro que é, mas é um caminho que nos levará à presença de Deus, então vale todo sacrifício. É de Santa Teresa a frase que diz, é justo que muito custe o que muito vale. Vale estar na presença de Deus? Vale tudo, vale muito. Então, custa muito, né? Custa a renúncia do pecado, custa o sacrifício, né, da perseverança na oração. É justo que muito custe o que muito vale. O que vale Deus para você? Entende? Então é aí que a gente vai medindo, né, o nosso progresso espiritual. Então o primeiro passo é o tema de hoje, é a vida sobrenatural. É preciso pedir esse dom, é preciso pedir a fé, pedir a perseverança, abandonar o pecado, isso já está suposto, tá? Isso nós já fizemos na Quaresma de São Miguel. Agora começa um novo momento.
Nós já estamos aqui acreditando que você está em estado de graça porque buscou a confissão, tem participado da Eucaristia. Então eu acredito que você já está nesse passo segundo, né? Já passou pela via purgativa, agora está nesse passo de iluminação, de ir conhecendo os caminhos, os métodos de oração, enfim. Então eu acredito que você já esteja nesse ponto para ir avançando cada vez mais. Então é somente assim que a gente vai progredir no caminho espiritual. Olha que bonito, né? O chamado é para uma vida sobrenatural, porque a vida natural a gente já vive mesmo, né? Tudo que é aquilo que nós vivemos, que a gente sabe fazer, as estratégias que a gente usa, as escolhas que a gente faz, o conhecimento que nós temos, enfim, tudo aquilo que é natural. A gente já sabe, já vive. Mas agora é um passo a mais, é uma vida sobrenatural, que começa aqui como o Padre disse, né? Então, e olha que bonito, é Deus lá no fundo do nosso coração, da nossa alma, lá do castelo, que está chamando a gente para ir adentrando essas moradas. E é isso que nós vamos viver aqui no Grupo Corações Ardentes. Porque se você já está aqui, ou se você chegou agora, você disse um sim para quê? Um sim para Deus, para viver um tempo aqui, de ainda mais amadurecimento, de ainda mais crescimento, de uma vida ainda mais íntima e espiritual. E é essa vida que sustenta a gente. Você experimentou isso na Quaresma, tem experimentado isso aqui no Grupo Corações Ardentes? Quantas pessoas dizem para nós, Padre? Olha, passei por um momento dificílimo, disso, daquilo outro, rezando a Quaresma, estando no Grupo Corações Ardentes. Foi que eu consegui, eu compartilhava os vídeos com as pessoas da minha família. Foi assim que nós conseguimos. É por isso. Então, vamos entrar nesse castelo, vamos ficar aqui, tomar essa decisão de viver, né? Esse mês com Santa Teresa, claro que aí não todo dia, mas é bom porque Santa Teresa fala umas coisas fortes, a gente precisa de um tempo para assimilar, né, para digerir. Então eu também, né, viu? Estou aqui com você, nós estamos aqui nesse primeiro vídeo, o Padre falando de tudo isso, desse abandonar o pecado mortal principalmente, de escolher Deus, de nos manter nessa vida, nesse diário espiritual, nessa rotina espiritual. É esse o caminho, porque o tema é esse, olha, o caminho perfeito, né? Não é Santa Teresa que é o caminho perfeito, mas ela descobriu um caminho perfeito para quê? Por uma íntima união com Jesus. Então é essa graça que a gente já vai pedir. Nós vamos pedir durante toda a novena, né? Durante todo esse mês aqui com Santa Teresa d'Ávila, a graça dessa íntima união com Deus, para que nós possamos viver assim, olha, cada vez mais perto dele, cada vez mais falando e ouvindo ele falar, cada vez mais sentindo ele em nós e sentindo ele no meio de nós, agindo na nossa vida, agindo na nossa casa, agindo na nossa família, agindo também lá no nosso trabalho, onde nós estamos, agindo naquelas situações onde a gente talvez ainda não sabe, né, o que fazer, como fazer, como vai ser, mas Santa Teresa vai nos ensinar, né, Padre? E falando do grupo aqui, Santa Teresa falava muito da importância de boas amizades. Ela não só lembra a mãe dela, ela perdeu a mãe também muito cedo, mas a mãe dela era uma mulher virtuosa, mas tinha, assim, entre aspas, o defeito de ler romances, né? De se aventurar nessas leituras mundanas. E Teresa herdou esse gosto. E ela fala do quanto que isso fez mal. Ela agradece a Deus pela mãe que teve, mas ela lamenta ter herdado um vício tão nocivo para a sua vida espiritual. Ela vai descobrir isso mais tarde, né? E também ela fala de amizades, né? Ela foi precisando purificar amizades. Ela percebia que alguns apegos que ela nutria por certas pessoas não vinham de Deus. Não é que eram pessoas ruins, não é nada disso. Mas o que ela sentia, e também não tem nada a ver, às vezes a gente fala de apego, já pensa logo em questões sexuais. Não, nada disso. Mas ela sentia que tinha um apego desordenado por certas pessoas. E ela foi percebendo, eu preciso me desligar desses apegos, eu preciso me cercar de pessoas que me conduzam também nesse caminho de santidade. Então, a gente fala do Grupo Corações Ardentes por causa disso, né? Desde que o grupo nasceu,
e esses vídeos são primeiro postados aqui, só para quem está no grupo, justamente por isso, porque a gente entende que são pessoas comprometidas com o seu próprio crescimento espiritual. Então, se está lá no YouTube, está público, todo mundo vê, entende? Às vezes parece que quebra um pouco esse compromisso. Então, aqui, o grupo Corações Ardentes, seja o grupo primeiro ou o grupo segundo, né, o pessoal que foi chegando depois, a gente entende que são pessoas que realmente estão comprometidas com o seu caminho espiritual e está cercada de pessoas que querem o mesmo. Então, por isso que esses grupos existem. Somos, às vezes, sem a gente se conhecer pessoalmente, mas somos todos pessoas que buscam o mesmo ideal, um ideal de santidade, um ideal de perfeição, segundo aquilo que é o ensinamento de Santa Teresa. É querer a união íntima com nosso Senhor Jesus, avançar nas moradas. E aqui é um que vai ajudando o outro, que vai testemunhando, né? O testemunho de um ajuda o outro que está meio desanimado. Então essa amizade que surgiu entre nós e que fortalece cada vez mais esse grupo, ela é fundamental para que a gente avance cada vez mais nesses passos da vida sobrenatural. Então, que bom que você está aqui conosco e a gente vai avançar ainda mais, porque temos ainda 8 dias para caminhar, né, até o final do mês, sempre às terças e às sextas, no conhecimento de Santa Teresa, de sua vida e sua santidade, mas também na prática, né, concreta, naquilo que ela tem para nos ensinar. Então vamos rezar, corações ardentes, pedindo a intercessão de Santa Teresa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E a gente já começa rezando, pedindo a graça da amizade com Deus. Ó Santa Teresa de Jesus, vós sois a mestra da genuína oração e nos ensinais a rezar conversando com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Santa Teresa, ajudai-nos a rezar com fé e confiança, sem nunca duvidar da bondade divina. Ajudai-nos a rezar com a inteira conformidade de nossa vontade com a vontade de Deus, com insistente perseverança, até alcançarmos aquilo de que necessitamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que pelo Espírito Santo fizeste surgir Santa Teresa para recordar à Igreja o caminho da perfeição. Dai-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina celeste e sentir em nós o desejo da verdadeira santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, mestra e guia de oração, rogai por nós. Rezemos também, né, a oração de Santa Teresa. Nada te perturbe, nada te amedronte, tudo passa, a paciência tudo alcança. A quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Que assim seja. Amém. E nós pedimos mais uma vez, Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Nós vamos pedir aqui, né, a benção de Deus para a gente se manter caminhando nesse grupo Corações Ardentes, nesse caminho aqui, né, de perfeição de Santa Teresa, o caminho perfeito para uma íntima comunhão, uma íntima união com Jesus. Nós vamos nos encontrar agora na sexta-feira, tá bom? E o tema é a caridade fraterna. Olha, se inscreve no canal da comunidade, deixa lá um joinha, né, um like, escreve um comentário, tudo isso faz com que o canal, né, ganhe relevância e o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. A gente já teve experiência em outros momentos aqui no grupo Corações Ardentes de pessoas que se encontraram conosco porque o YouTube levou para elas esse conteúdo. Então, assim, é tudo muito importante. O compartilhamento, o comentário, né, o like e também a inscrição no canal, tá bom? Vamos fazer tudo isso, porque assim a gente vai evangelizar cada vez mais e melhor. E a gente espera você então sexta-feira, dia 6,
de outubro. Vamos pedir a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, de Santa Teresa de Jesus, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Ó meu esposo, meu amado, ouça o meu sim. Serei fiel a ti para sempre, meu amado, o teu amor. Ó meu esposo, meu amado, ouça o meu sim. Serei fiel a ti para sempre, meu amado, o teu amor é forte como amor.